Olá, sejam todas muito bem-vindas à nossa aula de 21 dias de gestão emocional. Eu sou Patrícia Godoy, hipnoterapeuta e consteladora familiar, e hoje eu vou te ajudar a gerir melhor as suas emoções e a ter sucesso nas suas relações interpessoais com o método de até 21 dias. Eu sei que isso pode parecer um pouco impossível para você, mas eu vou te deixar um caso aqui para que você veja como é possível e que você também consegue. Oi, meu nome é Ellen e eu gostaria de dar meu depoimento sobre o método de 21 dias da Patrícia, que simplesmente mudou a minha vida, foi maravilhoso. Contando brevemente sobre a minha história, eu tinha um problema enorme com a minha mãe e alguns traumas de infância com meu pai. E isso me prejudicava muito nos meus relacionamentos. Eu era muito estressada no meu dia a dia, eu era grossa com todo mundo à minha volta. E depois que eu comecei a morar com meu namorado, as coisas pioraram. A gente brigava muito, a gente parecia duas crianças brigando. E depois que eu fiz o método de 21 dias da Patrícia, as coisas começaram a clarear, eu vi como eu estava agindo como criança e precisava melhorar isso. E, de fato, ressignificar tudo isso para viver uma vida melhor, tanto nos meus relacionamentos com as pessoas, quanto com meu namorado, que eu morava com ele. Moro com ele ainda. E hoje eu consigo viver um relacionamento saudável, com muito diálogo. A gente consegue sentar, conversar um com o outro, expor os nossos problemas, sem brigas, sem discussões. E o meu relacionamento com as outras pessoas à minha volta. Então, quando a gente começa a entender por dentro, a gente consegue transmitir para fora. Então, foi isso que aconteceu comigo e a Patrícia foi essencial na minha vida. Olá, meu nome é Carolina e eu vim falar rapidinho para vocês do método de 21 dias da Patrícia. Quando eu procurei a Patrícia, eu estava num momento muito complicado da minha vida, passando por muitos problemas, e o que eu tenho para falar com vocês é que realmente mudou e tem mudado a minha vida. Oi, meu nome é Jéssica e eu vim falar sobre o método dos 21 dias. Quando eu iniciei o método dos 21 dias com a Patrícia, eu estava me sentindo muito ansiosa, não estava conseguindo lidar com umas emoções que estavam inclusive me atrapalhando a me alimentar direito. E depois que eu comecei a fazer o método dos 21 dias, eu tô me sentindo muito melhor, tô me sentindo maravilhosa comigo mesma, tô conseguindo ressignificar muitas coisas na minha vida. Foram uns 21 dias onde eu absorvi mais conhecimento, até mesmo do autoconhecimento, que é muito importante para ajudar a evoluir. Eu estava precisando muito, estava numa fase muito difícil da minha vida, onde ela me ajudou a alcançar um próximo nível realmente transformador. Viram aí? Vocês também são capazes de alcançar resultados incríveis. E para vocês entenderem a importância de gerir bem as nossas emoções, essas coisas loucas que as nossas emoções fazem com a gente, eu preciso que vocês entendam o que aconteceu comigo e qual foi a virada de chave que eu tive para estar no estado em que eu estou hoje. Eu venho de uma família muito pobre e desestruturada emocionalmente, porque o meu pai morreu muito cedo e ele era o provedor da casa. Com isso, a minha mãe teve que mudar de papel, ela teve que se tornar a provedora e a questão emocional ficou um pouco jogada de lado. Como nós somos 5 filhos e a minha mãe teve que nos criar sozinha, ela acabou deixando essa questão emocional de lado e focou na sobrevivência, que era o que dava realmente para fazer na época. Mas com isso, eu tive muitas sequelas. Aos 10 anos, eu fui diagnosticada com uma doença psicossomática, uma dermatite atópica. Mais especificamente, uma desidrose. É uma desidratação profunda na pele. Não é uma doença que se passa ou que se pega, ela é totalmente emocional. E isso nunca foi olhado pela minha família, mas me fez questionar muita coisa, porque eu entendia que eu tinha uma doença que estava aqui dentro da minha cabeça. E aí, por ser mulher,
Eu sempre fiquei mais machucada com essa falta de olhar emocional. Eu sempre me senti mais julgada, menos assistida. Eu sempre me machuquei mais com isso, né? Quando essa doença foi se aflorando, a cada vez que eu ficava pior, né, ela aumentava muito mais. E eu percebia que eu precisava melhorar. Então eu tinha um desejo muito grande de conseguir gerir as minhas emoções, de conseguir lidar bem comigo, de conseguir lidar bem com a minha pele e até mesmo com as pessoas à volta. Só que eu tinha um problema muito grave, que era de ter acessos de explosão imensos. Eu sempre fui muito nervosa, muito estressada e até mesmo com pessoas que estavam ao meu lado, eu estressava com elas também. Eu tinha uma necessidade tão grande de me proteger, eu vivia tanto na defensiva, que quando eu via, eu estava explodindo até mesmo com as pessoas que queriam me ajudar. Porque eu tinha uma ideia de que eu precisava impor o meu ponto de vista. E esse ponto de vista eu sempre impunha com brigas. À medida que o tempo foi passando, eu fui desenvolvendo novos relacionamentos, eu fui crescendo, ficando adulta, e com isso eu tive muitos relacionamentos tóxicos. Mas teve um que durou 4 anos, que foi um relacionamento extremamente difícil para ambas as partes. E quando eu me separei desse relacionamento, eu tive uma percepção de que talvez a culpa não fosse só dele. Talvez acontecesse alguma coisa comigo, talvez eu fizesse alguma coisa que me colocasse em toda essa situação difícil, em todos esses relacionamentos tóxicos. E foi aí que eu resolvi cuidar de mim. Então eu comecei a buscar livros, palestras, podcasts, cursos, e a cada nova coisa que eu aprendia, era como se eu tomasse um tapa na cara. Porque muitas vezes, por não termos o conhecimento correto, nós não percebemos o quanto nós também somos falhos. A gente tem a tendência de acreditar que o outro nos faz mal, mas nós também nos fazemos muito mal. E eu comecei a entender isso de forma muito clara, de perceber que eu também precisava mudar e melhorar para que as coisas ficassem bem. E eu alcancei isso, mas eu ainda tinha acessos de raiva. Eu ainda não conseguia controlar. Quando a raiva vinha e eu via, mesmo que eu entendesse que aquilo não era bom, que aquilo era totalmente prejudicial, quando eu percebi, eu já tinha explodido, já tinha brigado com todo mundo. E aí eu fui buscar o porquê isso acontece. E eu descobri que a vida, ela trabalha através de programações e que a nossa mente trabalha através de comandos. E como isso funciona? A sua mente, ela tem impulsos elétricos que nós chamamos de sinapses. Essas sinapses, elas têm um caminho a percorrer na sua cabeça de acordo com a atitude que você tem, a emoção, o movimento. A cada coisa que você faz, essa sinapse percorre um caminho específico. E quando esse caminho se inicia, você não consegue cortar. Simplesmente, se ele se iniciou, ele vai terminar. E aí, seja lá qual for a atitude que você tenha tido. No meu caso, eram explosões de raiva. Quando começava essa sinapse de explosão de raiva, eu simplesmente não conseguia parar. E aí eu descobri que existe uma forma de reprogramar esse caminho, de modificar o caminho pela qual esses impulsos elétricos passam. E foi quando eu comecei a reprogramar a minha vida, quando eu comecei a reprogramar a minha mente e alcançar novos lugares. Hoje eu consigo ter relacionamentos saudáveis com todas as pessoas à minha volta, inclusive com a minha família. E eu quero deixar claro para vocês que eles não mudaram. Quem mudou foi eu. A minha percepção hoje de quem eles são, de como eles são, faz a gente ter um bom relacionamento. Hoje eu não tenho tantas dores mais que me fazem ficar inflamada com qualquer atitude que as pessoas têm comigo, porque hoje a minha mente é reprogramada. Então eu consigo ter bons relacionamentos, até mesmo com quem não cuida da própria mente. E depois de conseguir tudo isso, conseguir esse controle emocional, conseguir me estabilizar mais, conseguir entender o mecanismo de funcionamento da minha mente, eu comecei a levar isso para fora. E hoje é o meu trabalho. Hoje eu trabalho cuidando e reprogramando da mente das pessoas. Então eu não fiz isso só para mim. Hoje eu levei como um objetivo de vida. E olha só,
Vejam mais um caso que interessante de mais uma pessoa que alcançou essa reprogramação que você também vai alcançar. Oi, pessoal! Hoje eu vim falar com vocês sobre o método de 21 dias da Patrícia que eu fiz, que foi maravilhoso porque ele foi um divisor de águas na minha vida. Falar que nos primeiros dias eu já estava entendendo as minhas emoções, sabendo lidar melhor com tudo que estava acontecendo na minha vida. Principalmente conseguindo me colocar em primeiro lugar, que é uma coisa que eu nunca tinha feito durante todos esses anos. Eu consegui romper um relacionamento tóxico que durou 3 anos, onde eu me doava 100% e nunca recebia nada em troca. E eu demorei muito tempo para perceber isso. E dentro do método eu aprendi a comunicar melhor com outras pessoas e isso me ajudou a buscar um relacionamento amoroso melhor para mim, onde eu enxergo meu valor, o que eu mereço e o que eu espero nesse relacionamento antes de qualquer coisa. E claro, me relacionar melhor com as pessoas à minha volta. Isso trouxe e traz uma paz enorme na minha vida. Sou muito grata. E sabe por que eu tô dividindo tudo isso com vocês? Porque eu realmente acreditei que a minha vida não tinha nenhuma solução. A minha mente era tão bagunçada, as coisas que aconteciam comigo eram tão impulsivas, que eu realmente acreditava que eu nunca ia conseguir gerir bem as minhas emoções. Eu acreditei que eu sempre ia ter problema, que eu sempre ia brigar com todo mundo, que eu sempre ia sair como errada. Porque mesmo que eu tentasse ajudar, por causa do meu jeito explosivo, eu sempre saía como errada. Então, eu acreditei de verdade que isso não tinha solução para mim. E talvez você tá aí do outro lado achando que a sua questão, seja ela qual for, seja parecida com a minha ou um pouco diferente, que ela também não tem mais solução. Mas tem. E eu tô aqui para mostrar isso para vocês, que vocês também conseguem ter uma paz interior, ter um controle emocional. Eu consegui ter uma boa gestão emocional. E eu sei que vocês também são capazes. Então, eu quero que vocês possam saborear na vida, conseguir ter controle do que você diz ou não, do momento em que você quer ser mais rude ou menos rude, do momento em que você vai conseguir aproveitar sem ficar tão ansioso, sem ficar tão inseguro. Eu quero que vocês consigam ter a paz mental que eu tenho hoje, porque isso não tem dinheiro nenhum no mundo que paga. Não tem nada no mundo mais importante do que vocês estarem bem com vocês e com isso daqui, que é o lugar onde vocês moram. E para isso, eu vou começar, como prometido, a explicar a vocês coisas que vocês fazem, hábitos do dia a dia que vocês têm, que são coisas prejudiciais para o controle emocional e são coisas prejudiciais principalmente para os relacionamentos. Porque muitas vezes nós não conseguimos dar certo com as outras pessoas por causa desses 3 hábitos que eu vou falar com vocês agora. E às vezes a gente nem percebe que tem essas atitudes e que elas são tão prejudiciais. Então eu vou contar para vocês 3 hábitos que eu tenho certeza que você tem e que se você não está fazendo agora, você já fez na vida, isso te prejudicou muito. E depois que eu contar esses 3 hábitos, eu vou mostrar para vocês a forma certa de agir. Mas antes de eu começar, eu quero deixar um lembrete aqui. Eu sei que isso foi muito bem avisado para todo mundo, mas nós vamos fazer um sorteio no final dessa live. Então não perde, quem estiver aqui ao vivo e online aqui com a gente, interagindo, vai ter a oportunidade de ganhar uma sessão individual comigo de reprogramação mental com a hipnoterapia. E outra pessoa, porque serão 2 ganhadoras, a segunda pessoa vai ganhar uma sessão de constelação familiar, que é para a gente descobrir os mecanismos, os padrões da sua família e como você pode melhorar e destravar isso na sua vida. Então vamos começar? O primeiro hábito, que eu tenho certeza que a maior parte, se não todas vocês têm, é ceder aos impulsos. Nós, como seres humanos, é muito natural que a gente... Sabe aquele hábito que a gente fala assim, quando eu vi, eu já tinha feito? Isso é ceder aos impulsos. E se tem uma coisa que nos faz ceder muito aos impulsos e tem muito a ver com os nossos relacionamentos, é quando a gente é acusado de algo.
Se você é acusada de alguma coisa, a primeira coisa que você faz é tentar se defender. Alguém chega para você e te acusa de alguma situação, você não ouve o que a pessoa falou, você não entende o que ela falou, você só tenta se defender. Porque todo mundo quer provar que está certo. Ninguém quer sair errado, independente da situação que seja. Imagina só, você tem uma grande amiga e ela chega para você e te acusa de ter simplesmente sido injusta com ela. Sua amiga chega para você e fala, olha, naquela situação você foi muito injusta comigo, você foi muito mal, você me feriu muito. Ao invés de você ouvir a dor da sua amiga, eu tenho certeza que o primeiro hábito que você tem é falar, mas você também fez isso e isso, mas você também se dói com tudo, ou aquele dia você fez isso comigo, por que você está reclamando de eu fazer isso com você? A gente tem esse hábito. Pensa direitinho. Quantas vezes você já não fez isso na vida? Foi acusada de alguma coisa e logo revidou. Isso é muito natural. E a gente faz com todas as pessoas. Isso pode ser com um namorado, com um ficante, com um irmão, um primo, um amigo, no trabalho. A gente tende a fazer esse tipo de coisa em todos os lugares. Pessoal, antes de eu continuar, compartilhem essa live com as suas amigas, porque elas também vão poder concorrer a uma sessão de hipnoterapia e a uma sessão de constelação. Então, compartilha com o máximo possível de amigas, tá bom? E vamos dar continuidade? E aí, como eu não gosto de falar só sobre as coisas que vocês fazem, eu vou falar sobre as coisas que eu fazia. Como eu falei, eu sempre fui muito nervosa. Eu sempre tive um hábito muito impulsivo, muito nervosa. E aí, sabe o que eu fazia com essa impulsividade? Toda vez que alguém chegava para mim com alguma situação, enfim, eu já achava que resolvia tudo. Eu já achava que eu sabia a melhor coisa a fazer, a melhor rota a tomar. Eu já achava que tinha que ser feito do meu jeito, porque eu sempre fui muito perceptiva. Isso é uma característica minha. Então, eu vejo um problema aqui, eu entendo toda a situação à volta. E aí eu já traçava toda uma rota, sem perguntar o que a pessoa queria, o que ela não queria, o resultado que ela queria alcançar. Não. Eu simplesmente ia lá e traçava toda uma rota. Entregava para a pessoa. Aí ela não fazia. Por quê? Não era isso que ela queria fazer, às vezes ela tinha outra ideia, né? Às vezes a gente quer fazer as coisas do nosso jeito e tá tudo bem. Hoje eu penso isso, né? Mas na época eu não pensava, a pessoa não fazia do jeito que eu queria. Quando eu via, eu já tava falando, você tem problema? Não é possível, você não tá vendo que eu te ensinei desse jeito? Tinha que ser feito assim. E já tinha uma explosão. E aí vocês acham mesmo que isso fazia alguém me ouvir? Vocês acham mesmo que isso fazia alguém pensar, nossa, como ela é inteligente, como ela vê tudo? De jeito nenhum. O que acontecia era que eu ainda saía como mandona, como intrometida e como explosiva, né? Que não tinha controle nenhuma das emoções, que não conseguia nem segurar a própria bronca das coisas, porque eu simplesmente saía explodindo, porque a pessoa não tinha feito as coisas do meu jeito. Agora, quem foi que me falou que o mundo funciona de acordo com a minha vida, com os meus desejos, com o meu mundinho? Não é assim que acontece. Mas eu tinha esse tipo de explosão e não resolvia nada, não me ajudava em nada. Outro caso muito comum e muito interessante sobre agir de forma impulsiva é quando você é cobrada de alguma coisa. Se alguém chega para você e fala assim, olha, aquela coisa tal, você já deveria ter feito. Ao invés de você pensar, eu deveria ter feito mesmo, né? Não. A primeira atitude que você tem é travar. Se alguém te cobrou alguma coisa, você vai lá e trava totalmente. E não faz o que a pessoa queria que você fizesse ou que era sua obrigação fazer. Porque, na verdade, se você está com um projeto atrasado que tem alguém te cobrando em relação a ele, é porque quem está errado é você. Mas a gente não enxerga isso. A gente fala, eu até ia fazer. Mas agora, porque essa pessoa falou, agora acabou. Agora eu não faço. É ou não é bem assim que a gente faz? Agora que o fulano veio me cobrar, quem que ele tá achando que é? Agora eu não vou fazer mesmo, porque eu já estava
pronta para fazer, e aí fica falando na minha cabeça. Eu não vou fazer nada. É bem assim que a gente tem de agir. E isso também é um ato impulsivo, porque você não para pensar que você deveria ter feito, que se você está sendo cobrado, que você está errado. A realidade é essa. É porque seu serviço está atrasado. Seja lá qual ele for, né? A característica do seu serviço. Mas se não está saindo, se você está sendo cobrado, é porque você está errado. Eu já vou falar a forma correta de vocês agirem nesses casos de ceder aos impulsos. Mas antes eu vou falar a segunda coisa que vocês erram muito, muito, muito. E essa segunda coisa é não saber comunicar as emoções. Eu tô aqui para saber quem é aqui que tá nessa live ou que tá me assistindo no momento pós, que sabe gerir bem as emoções, que sabe comunicar as emoções da forma correta. Eu quero saber quem é essa pessoa. Porque a primeira coisa que acontece, na verdade nós temos 2 hábitos. A primeira coisa que acontece é você sentir alguma coisa, um incômodo, uma chateação, você sente e trava. Você não fala. Ao invés de você chegar para a pessoa e falar, olha, eu me senti chateado. Não, você trava. Trava, fica com a cara fechada, acaba com o dia de todo mundo, porque todo mundo percebe que você tá péssimo. Você já sai dando patada em todo mundo, sai entregando toda a sua frustração, porque querendo ou não, você travou, mas você travou uma frustração. Aí você sai entregando ela porque ela quer sair. Você sai entregando ela de formas diversas, mas falar o que tem que ser falado, para quem tem que ser falado, não acontece. Você simplesmente não libera essa situação, não perdoa e segue em frente, porque pode ser uma opção. Ah, não quero falar. Não, você não faz. Mas também não fala e não resolve. E vocês acham mesmo que isso ajuda a ter bons relacionamentos? Ou vocês acham que isso atrapalha? Pensem em vocês, se eu tô brava aqui com alguma coisa, não sei te falar como, não sei expressar, mas começa a te tratar mal. Aí você fica, gente, o que aconteceu? Da onde que ela tá tirando isso aí? Será que eu fiz alguma coisa e nem vi? Porque é esse pensamento que a gente tem. Será que eu fiz alguma coisa? Nem percebi que a pessoa não te fala, trava, fica totalmente fechada. Isso é um hábito muito comum. Outro hábito muito comum de não saber comunicar é comunicar a forma errada. Eu sou um pouco desse hábito, sabe? Por causa da impulsividade, por causa da raiva. Hoje, eu já consigo comunicar, e isso para mim é um milagre. Eu já consigo comunicar de forma correta, mas a maior parte das pessoas não consegue. Sabe o que acontece? Você sente uma frustração, seja lá qual ela for. Põe essa emoção para dentro. Ela se junta com um tanto de outras emoções. E aí você começa a cuspir na pessoa, falar um tanto de coisa que nem tem a ver com a sua frustração. Só tem a ver com toda a raiva que você está acumulando. Você quer tanto pôr isso para fora que você começa a falar, ofender, brigar, falar coisa que não tem nada a ver, coisa que aconteceu há 5 anos atrás. Começa a brigar. E essa confusão vai ficando cada vez maior. Às vezes a situação era leve, era irrelevante, era uma coisinha pequena. Mas aí quando você começa a ofender, a pôr pra fora, isso vai ficando enorme. Aí a outra pessoa tem o hábito impulsivo de não conseguir ser acusada de nada. Aí a pessoa vai e te debate. E aí você debate a pessoa de volta. E isso vai ficando uma bola de neve enorme. E, mais uma vez, você não resolve. Você não olha para a sua dor, para a sua carência, não olha para a dor do outro e não consegue resolver. Por quê? Não soube comunicar exatamente o que você estava sentindo e exatamente o que você gostaria que fosse feito para resolver sua situação. Mas como eu disse, eu já vou falar como vocês têm que agir nessas situações todas. Mas antes disso, tem mais uma situação, que é quando você não sabe dividir os seus relacionamentos, você não sabe classificar os seus relacionamentos. E é isso mesmo. Tem gente que me julga muito,
Mas quando você entende a essência de classificar os seus relacionamentos, você vê que é a forma mais honesta, gentil e amável de tratar as pessoas. Sabe por quê? Classificar os relacionamentos é colocar cada pessoa num lugar que cabe a ela. É deixar a pessoa desempenhar o papel dela com excelência da forma que ela pode. Vamos a um exemplo muito claro. Supondo que você tem uma amiga que você ame muito. Uma amiga que para você é de alma. Só que essa amiga tem muitas questões, tem um trabalho muito cansativo, tem família, tem filhos. E aí essa amiga não consegue estar presente com você todos os dias. Ela, infelizmente, tem uma vida tão atarefada que ela não consegue te mandar bom dia e te perguntar como você está todos os dias. Mas, independente disso, essa amiga não perde a essência de ser uma irmã. Aí você tem uma outra amiga que está presente todos os dias. Essa amiga bate cartão todos os dias. Mas você não confia tanto nela. Seja lá por qual motivo for. Ela não é tão irmã, talvez ela não tenha chegado há tanto tempo, ou talvez ela tenha alguma característica que você resolva dar um espacinho, mas ela é uma amiga que está preocupada com você todos os dias. Ela é uma pessoa que você pode comunicar todos os dias, que você pode chamar, que ela vai estar ali esperando por você. Vocês entendem que é muito injusto você querer que a amiga está presente todo dia, talvez seja tão confiável ou tão irmã quanto a que não está presente todos os dias, ou que é muito injusto você querer que essa amiga, irmã, que está todos os dias ali, está sempre sendo muito amável, muito confiável, que você pode entregar sua alma para ela, que ela vai cuidar bem, mas ela não tem condições de estar presente todos os dias. Você sobrecarrega essas pessoas quando vocês querem que elas cumpram um papel que elas não têm condições de cumprir. E é por isso que amar as pessoas, amar os seus amigos, amar os seus relacionamentos é classificá-los dentro daquilo que eles são capazes de te entregar. Se a pessoa é capaz de te entregar só até aqui, tudo bem, aceite dela só até aqui e a ame por isso. E se a pessoa é capaz de te entregar esse tantão aqui, aceite o que ela tem também e a ame por isso. Não cobre das pessoas mais do que elas têm. Porque quando a gente faz isso, a gente se traumatiza, a gente se frustra e mais, a gente frustra os outros. Porque o que acontece numa situação como essa? Você fica cobrando de uma pessoa que ela tem uma atitude que não é dela. Você fica cobrando que ela tem uma atitude que é da outra. E aí o que acontece? Essa pessoa se sente sobrecarregada, porque ela não tem condição de te entregar essa atitude que é da outra. E aí ela se sente mal, você se sente mal, todo mundo sai frustrado. E mais uma vez, será mesmo que isso ajuda a melhorar os seus relacionamentos? E será mesmo que isso te faz ter uma boa gestão das emoções? Ou será que todas essas atitudes que foram listadas, que elas te geram frustração, e essas frustrações te geram um descontrole emocional? Já pararam para pensar nisso? Então agora vamos falar da forma correta de agir nessas situações. Então vamos recapitular. A primeira, sobre ceder aos impulsos. A primeira coisa que vocês precisam entender sobre ceder aos impulsos é que, como eu já disse, são aquelas sinapses, aquela transmissão de energia que acontece dentro da sua cabeça. Quando nós somos crianças, nós somos programados a diversas coisas. E uma dessas coisas é a nos proteger. E o impulso nada mais é que um instinto de proteção e de sobrevivência. Só que quanto mais adulto você está, e aí eu não falo de idade, eu falo de mentalidade. Quanto mais adulto você se encontra, menos em risco você se sente. Porque uma criança, ela não tem recursos emocionais, a mente dela não está formada o suficiente para que ela se sinta segura com as próprias decisões. E é por isso que toda criança precisa de um tutor, né? Toda criança precisa de alguém para guiar. E aí o que acontece? Quando nós ficamos adultos e ainda agimos com esses impulsos infantis, nós precisamos começar a entender
que isso é um impulso infantil e de proteção, porque a sua mente, ela não faz nada para te prejudicar. Independente do quão mal você possa se sentir, porque eu me sentia muito mal todas as vezes que eu tinha um acesso de raiva, mas isso era uma forma de me proteger, de mostrar para as pessoas que eu tinha força e que elas não podiam me tratar da forma que elas quisessem. Então vocês conseguem entender? Um dos passos mais importantes é não se julgar. Aqui comigo, vocês sempre vão ouvir sobre isso. Não importa o que aconteceu, não importa como você agiu, nunca se julgue. Você só tem que enxergar o que foi feito, porque não é também fingir que não aconteceu. Enxergue o que foi feito e conserte. Agora, ficar naquela, mas eu fiz desse jeito, mas eu deveria ter feito aquilo, mas eu fui uma péssima pessoa. Isso não vai te ajudar em nada. Isso só vai gerar mais frustrações. Então, toda vez que você for ceder aos seus impulsos, antes, por exemplo, quando você for acusado de alguma coisa, antes de ceder aos impulsos, escute o que a pessoa está dizendo. Sabe por quê? Às vezes, algo que dói em você não dói na outra pessoa. Assim como o que dói nela não dói em você. Então você toma uma atitude, e eu acredito, principalmente se é num relacionamento próximo, uma atitude sem nenhuma intenção de machucar o outro. Eu tenho certeza disso, porque nós, quando amamos as pessoas, nós não temos intenção de machucá-las. E aí o que a gente faz? A gente tem uma atitude que não nos machucaria, por exemplo, mas machucou o outro. Então escute o que essa pessoa tem a dizer, entenda como ela se sentiu. E aí você pode virar para essa pessoa e falar, olha minha amiga, olha meu familiar, olha fulano, eu não imaginava que isso iria te ferir tanto. Isso infelizmente não me fere, então eu fiz sem nenhuma intenção de te machucar. Me desculpa, eu vou observar mais sobre isso, para não te causar essa dor de novo, para não te causar essa frustração de novo. Porque não era minha intenção. Você consegue entender e perceber que você está falando para a pessoa que não fez de maldade, você está se justificando, você está se defendendo, só que de uma forma diferente. Ao invés de acusar a pessoa de volta, você está falando para ela, olha, eu não imaginava que isso iria causar esse problema todo. Me desculpe, me perdoa. Eu gosto demais de você e não tenho intenção de te ferir. Ao invés dessa pessoa ficar brava, como da primeira vez, quando você reage, ela vai acalmar, porque ela vai entender, olha, realmente, aquela pessoa talvez não tinha entendimento, né, de que isso iria me ferir, ou que quem também podia adivinhar que as coisas iam chegar, talvez, no estágio que chegaram. E aí, ao invés de aumentar essa briga, como da primeira vez, você vai diminuir. E isso vai te ajudar a ser uma amiga, uma familiar, uma namorada, uma esposa mais empática. Vai te ajudar a ser uma pessoa mais compreensiva, que olha para outra pessoa com amor. Porque você consegue entender, olha, realmente eu errei. Talvez não tenha sido minha intenção, eu não percebi, eu fiz. Quando eu vi já tinha feito, mas me perdoa. Eu tenho certeza que a reação dessa pessoa vai ser totalmente diferente. Ela vai se acalmar, porque ela vai se sentir acolhida. E ela vai sentir que você ouviu e se importou com o que ela disse. Na segunda situação que eu falei sobre como eu agia de forma impulsiva, sabe o que era o óbvio? Quando falam que o óbvio deve ser dito, sabe o que era o óbvio dentro dessa situação? Eu não perguntava para as pessoas o que elas queriam, não. Eu não falava assim, olha, você quer chegar aonde com isso? Ou o que você quer fazer? Você já pensou num caminho a se tomar? Eu simplesmente queria pegar a vida da pessoa e tomar conta. É o seguinte, a verdade é que eu não estava cuidando ainda da minha vida. Eu queria sair cuidando de todo mundo e brigando com as pessoas ainda. Não tem o menor sentido fazer uma coisa dessa. Mas era o que eu fazia. E o que você pode fazer para agir de uma forma correta, para melhorar os seus relacionamentos? Pergunte. Olha, pessoa, essa situação que está te acontecendo, você quer ajuda? Porque às vezes a pessoa não quer. Pergunte o óbvio, você quer ajuda? Onde você quer chegar com isso? O que você pode fazer? O que eu posso fazer por você? Essa pergunta é ótima. O que eu posso fazer por você?
Onde eu me encaixo nessa situação para te ajudar? Eu tô aqui do seu lado, independente de qualquer coisa. Se você não quiser que eu faça nada, tudo bem. Mas eu vou ficar aqui e vou te apoiar. Porque o apoio também é muito importante. E a pessoa também vai se sentir acolhida, amada, vai sentir que a situação dela é importante, vai sentir que ela é importante. E tudo isso vai fazer as pessoas terem maior facilidade de se aproximarem de você. Porque assim como as pessoas têm facilidade de se afastarem da gente, pelas atitudes que a gente tem, elas têm facilidade de se aproximar. E são hábitos, muitas vezes, pequenos, são trocas, muitas vezes, pequenas, que fazem uma diferença enorme. Para pensar você aí. Com essas trocas que eu falei, e olha que eu ainda nem falei todas, se você não se sentiria mais amada, se as pessoas agissem assim com você, se você não ia se sentir mais acolhida, ia sentir que os seus problemas são importantes. Gerir as emoções, ter controle no falar é muito importante, porque nós conseguimos lidar com o outro, com a gente, com todo o turbilhão que está aqui dentro, e a gente consegue pôr para fora de uma forma melhor, de uma forma mais amável e que diminua os conflitos, e não que aumente. A outra situação que eu falei também é sobre quando você é cobrado. Essa é uma situação bem grave, porque essa ideia de travar, eu não vou fazer. A primeira coisa que você tem que entender é que se você está sendo cobrado é porque você está errado, você está atrasado no seu serviço. Então a gente tem que aprender na vida a também aceitar os nossos erros. Eu sei que na sua vida você aprendeu lá na infância que toda vez que você erra, você gera castigo. E que isso é muito preocupante. A gente sempre tem medo de errar, porque a gente tem medo de ser castigado. Mas hoje nós somos adultas e isso não vai acontecer. A gente só tem que assumir e falar, olha, eu realmente errei, eu realmente estou atrasada, estou em falha e eu vou fazer agora. E vai lá e faz. E resolve o seu problema. As pessoas vão te olhar com mais maturidade. Olha, realmente, ela reconhece o que fez e ela foi lá e mudou o negócio todo. Ela ressignificou, tá aí, ó, fazendo, deu certo agora. Então, façam isso, reconheçam que vocês é que estão em dívida com o outro. Não é o outro que está em dívida com você. E não precisa ter medo do que o outro vai pensar, não. Você precisa cumprir a sua tarefa. Cumpra. E é isso, as pessoas vão reconhecer. Porque com o trabalho feito, com um sucesso aí encontrado, não tem argumento. Você fez o que tinha que ser feito. E pronto. E aí não existe argumento para brigar com você em relação a isso. A outra coisa que eu falei que é muito importante é sobre não saber comunicar as suas emoções. Isso é muito grave, porque a gente não para pensar. A minha mãe sempre dizia que agir com o coração acelerado não leva a lugar nenhum bom. E é verdade, porque ou eu que agi com o coração acelerado a vida inteira. Tava lá no pico de explosão, fazia o que tinha que ser feito, dava tudo errado. E aí eu lembrava, minha mãe falou que não era para mim andar com o coração acelerado. Hoje eu aprendi. Sabe por quê? Porque quando acontece alguma coisa, quando o outro te magoa, você tem que entender que muitas vezes não foi a intenção. A maior parte das vezes, as pessoas não querem gerar conflito. A maior parte das vezes, as pessoas elas não querem ter falta de paz. Você acha mesmo que dentro da sua casa as pessoas querem viver brigando? A pessoa sai do serviço super cansativo, chega lá, hoje tô a fim de uma confusão. Se você realmente está vivendo nesse meio, aí eu te aconselho a trocar de meio. Mas a verdade é que a maior parte das vezes as coisas acontecem por mal entendidos. E aí você tem que aprender a respirar fundo e pensar o que eu realmente quero. O que eu realmente estou sentindo? O que realmente vai resolver essa questão? Um caso muito interessante que aconteceu comigo, de forma muito específica, foi muito legal e eu trago para a vida, é que um dia eu, como ser humano, como mulher que sou, acordei num domingo cedo e, para quem não me conhece, eu vou contar para vocês, eu não gosto de acordar cedo. E eu acordei cedo num domingo, pensa só. Acordei cedo num domingo, olhei para o lado, o meu namorado não estava. Ele estava no banheiro e ele tinha levado o celular.
coisa que ele não costumava fazer. Aí eu olhei para aquilo, uma TPM batendo aqui no teto, assim, passada de terrível. Comecei a ficar irritada. Eu pensei, gente, o que tá demorando? Esse banheiro, o que tá acontecendo? O que tá fazendo aí que até agora não saiu do banheiro? E começou um monte de minhoquinha na minha cabeça. Só que hoje eu tenho gestão emocional. Aí eu respirei fundo e falei, Patrícia, o que você tá sentindo de verdade? E aí eu percebi que eu tava me sentindo carente, que eu tinha acordado cedo e tava sozinha. Ele não tava lá do lado. Pode parecer uma bobeira, mas outra coisa que eu vou ensinar para vocês é que nenhum tipo de emoção é bobeira. Nada. Tudo que você sente é importante, principalmente se te incomoda. Porque se essa situação te incomoda, ela tem o poder de te tirar do sério. Então, tudo isso tem que ser levado em pauta. Tudo isso tem que ser olhado com carinho. Então, a minha situação, por mais boba que possa parecer, ela podia ter causado um super conflito. Porque a hora que ele saiu do banheiro, e demorou um tempão, eu olhei para ele e falei assim, olha, você demorou muito. E eu fiquei me sentindo carente. Nessa hora ele riu, porque ele achou que eu tava brincando, que eu tava inventando moda, que era loucura da minha cabeça. Aí eu fui e falei assim, não, eu tô falando sério. Eu fiquei me sentindo muito carente. Nesse momento, ele entendeu realmente que eu tava carente, que eu tava com uma TPM terrível e me acolheu. E a gente ficou bem o resto do dia. Mas vamos mudar esse cenário. Vamos fazer uma troca. Vamos supor que ele saiu do banheiro, eu já falei, tá conversando com outra, né? Porque tá com mulher, porque tá demorando, porque aí eu fico aqui e é... O que vocês acham que ia acontecer com o meu domingo? Porque aí, com forma óbvia de se defender, ele fala, você tá doida? Tava ali vendo meme e você tá aí enlouquecendo, acabou de acordar, tá me enchendo o saco. Porque é isso que acontece com a maior parte das pessoas. Elas falam o que não querem falar, porque na verdade eu não estava achando que ele estava conversando com ninguém, eu não estava sentindo nada disso, eu só queria que ele estivesse do meu lado. Então eu comuniquei isso a ele, que eu queria que ele estivesse do meu lado. E aí ele ficou do meu lado. E eu consegui comunicar de forma assertiva e resolver a situação de forma assertiva. É muito importante que vocês aprendam a olhar para o que realmente vocês querem. Quando tem uma situação, o que você realmente quer que seja feito? Uma situação de ciúme, por exemplo, é muito comum entre diversos tipos de relacionamento, entre amizades, namoros, enfim, famílias. Você sente ciúme do seu familiar com outro familiar que está dando mais atenção para o outro que para você. Essa situação do ciúme é muito comum em todas as áreas. O que você acha que funciona melhor? Você ficar acusando a pessoa, brigando, falando, você tá fazendo isso, você tá fazendo aquilo, e você é péssimo, ou falar assim, olha, eu tô me sentindo um pouco carente, eu queria mais atenção. Você pode me dar um pouco mais de tempo? Pensando de forma óbvia, é lógico que comunicar o que você realmente quer, porque você acha mesmo que você vai brigar. Ah, você é péssimo, você quer... Aí a pessoa vai falar, olha, que brilhante, vou dar atenção para essa pessoa. É lógico que isso não vai acontecer. Ela vai ficar com raiva e vai querer revidar. Então, aprendam a comunicar o que vocês realmente querem e o que vocês realmente sentem. E aqui eu vou estar sempre disponível para ajudar a vocês. Outra coisa que eu falei foi sobre classificar os relacionamentos. E aí, às vezes você pode ter um pouco de trava ao fazer isso. Mas olhe para suas amizades. Será que você não está exigindo demais de alguém? Será que você não está querendo que essa pessoa te entregue uma coisa que ela não tem capacidade de te entregar? Tem uma imagem muito legal que eu vi uma vez sobre um dinossaurinho com o bracinho bem pequenininho, assim, ó. E o outro falando assim, mas você nunca me dá um abraço. E aí o que mostra, ele não tem braço para dar um abraço no outro. O outro, o amigo, está cobrando uma coisa que aquele dinossauro não consegue. Então, é muito importante que vocês saibam que o outro é capaz de te entregar. Saiba o que o outro consegue e cobre dele somente isso. E entregue a ele também
só aquilo que você é capaz, porque quando a gente se sobrecarrega demais para fazer alguma coisa, os relacionamentos começam a se tornar tóxicos. Por isso que eu disse que por mais difícil que pareça ser classificar os relacionamentos, é a maior forma de amor que você pode ter para com o outro. Pessoal, já falei até babar, né? E até agora, esse é o máximo de conteúdo que eu consigo entregar para vocês nessa aula. Mas eu deixei muito claro e é muito verdadeiro da minha alma que eu quero transformar muitas vidas, assim como a minha vida foi transformada. Então, eu quero que vocês consigam ter uma melhor gestão das suas emoções. Eu quero que vocês consigam ter uma maior gestão de o que você vai falar, do que você vai fazer. Quero que você consiga pensar. Eu quero que você consiga ter paz na sua vida. Quero que você consiga ter o que eu alcancei. E por isso, eu quero te fazer um convite, porque eu tenho uma paz tão inexplicável na minha vida, que eu quero te fazer esse convite para que você também. Essas ferramentas, elas são divididas em 3 módulos. O primeiro módulo é o Comece por Aqui. Você vai ver várias formas de se entender, de eliminar as suas dificuldades do dia a dia e vai entender coisas como melhorar a sua procrastinação, acabar com a sua procrastinação, tirar crenças limitantes da sua cabeça. Você vai trabalhar essa falta de foco que existe em você, entre diversas outras coisas. O Comece por Aqui é um mapeamento de você, é um momento de autoconhecimento. O segundo módulo, a gente vai falar sobre padrões de comportamento. Você vai desmistificar diversos hábitos, que são muitos comuns, muitos. A maior parte das pessoas cometem esses hábitos, elas têm esses hábitos, na verdade. E eles são extremamente prejudiciais para a sua evolução. Às vezes você não consegue entender porque não melhora. É porque você tem esses hábitos que são prejudiciais. E você vai aprender a melhorar a sua comunicação. Vai aprender a entender a importância daquilo que você consome o tempo todo, que sua mente está consumindo. E você vai perceber também o porquê o perfeccionismo atrapalha a sua criatividade. E vai aprender muitas outras ferramentas. No módulo 3, que se chama Assuma as Rédeas da Sua Vida, você vai aprender a importância da autorresponsabilidade. Vai aprender como você é capaz de alcançar o seu propósito, mesmo se não tiver apoio de nenhuma pessoa à sua volta. Além de tudo isso, eu vou te entregar um material exclusivo, com áudios de auto-hipnose e documentos que vão te auxiliar em todo esse processo, vão facilitar todo o seu processo. E o que vai ser isso, né? O que são esses áudios para quem não conhece? São áudios feitos por mim, que vão te auxiliar a ter, por exemplo, limpezas de pensamento, vão te ensinar a dar novos comandos para a sua mente. O tempo todo, eu quero que vocês saibam que no áudio de auto-hipnose, o tempo todo você está consciente. Mas essa ferramenta, ela te auxilia a ter um maior domínio do que está aqui dentro. Ela te auxilia a colocar cada coisa em seu lugar. Então você vai ter muito mais força de ação. Você vai conseguir até mesmo parar de procrastinar a sua evolução com isso. E eu não vou te dar só essas ferramentas, porque você merece muito mais. O seu autoconhecimento merece muito mais. A sua evolução e os seus relacionamentos merecem muito mais. Então, por isso, eu vou te dar uma mentoria. Durante 2 meses, você vai ter uma mentoria para te auxiliar no uso prático dessas ferramentas. Porque eu não quero que em nenhum momento, você se sinta sozinha nesse processo. Eu quero que você saiba que eu e todo mundo que está participando dessa turma de evolução, nós vamos estar em conjunto para alcançar um objetivo de crescimento. E por isso, você vai ter essa mentoria por 2 meses comigo, para você nunca se sentir sozinha.
O outro bônus que eu vou te dar é uma sessão individual de constelação familiar, mas esse só vale para 5 primeiras pessoas que comprarem, que entrarem na turma. Então, não perde essa oportunidade. Não perde essa oportunidade. Entra logo na turma, porque só as 5 primeiras vão ter essa oportunidade de ter uma sessão de constelação individual comigo, tá bom? Essa prática, como eu já falei, ela tem o objetivo de identificar padrões nocivos na sua vida, na sua família. E esses padrões nós conseguimos limpar e deixar a sua vida mais leve, porque você não precisa estar presa a problemas que são vindos lá de trás, a coisas que vêm lá de trás. Agora pensem comigo uma coisa. Um tratamento terapêutico convencional, ele tem uma média aí de um valor de R$100 semanal quando você encontra um preço muito em conta. Porque, na verdade, costuma ser até mais caro do que isso. Mas vamos colocar aí um valor aí acessível. R$100 semanais. Você ia gastar uma média de R$4.800 em um ano. Sendo que você só consegue abordar uma técnica por vez, um tratamento, uma questão por vez, né? E não tem nenhuma garantia. Você vai tratar por um ano e o seu terapeuta não vai te garantir que você vai ter resultados com isso. Então pensa, quanto que vale para você curar os seus relacionamentos, você ter uma melhor gestão das emoções? Quanto vale para você ter uma vida feliz com seus familiares, amigos, com todas as pessoas que você ama? Quanto vale? Com essa ferramenta, entregue nos 21 dias de gestão emocional, eu tenho certeza absoluta que você pode alcançar relacionamentos saudáveis. Qual que é o preço disso para você? Pensando no tanto que eu quero transformar a sua vida, eu vou te oferecer um valor que eu não costumo. E para falar a verdade, eu nem podia fazer esse preço. Mas eu quero tanto te ajudar, eu quero tanto transformar a sua vida, que eu vou fazer esse preço para você. Eu vou fazer essa transformação por apenas 12 vezes de R$ 49,70 ou R$ 497 à vista no Pix ou no boleto bancário. E só dessa vez eu vou estar fazendo esse valor, porque na verdade esse tratamento tem um valor de R$ 1.497. E eu não sei quando eu vou conseguir fazer esse preço de 12 de R$ 49,70. Eu não sei quando eu vou ter essa oportunidade de novo. Então, fiquem atentas, fiquem alertas e entrem na turma, porque esse valor não sei quando vai acontecer de novo, nem sei se vai acontecer de novo, porque eu lutei muito para conseguir para vocês esse preço. Para quem não sabe, eu não sou sozinha nessa equipe e não sou eu que mando nisso. Então eu suei, porque eu realmente quero transformar a sua vida. Eu realmente quero que você tenha uma oportunidade de ter uma mentoria comigo. Eu realmente quero que você se sinta mais leve, se sinta em paz. Eu realmente quero que você veja o quão lindo é ter uma gestão emocional, é ter uma cabeça no lugar. E eu te garanto que com esse método, com esse passo a passo, com essas ferramentas, você vai alcançar a sua gestão emocional e o seu sucesso nos seus relacionamentos. Mas eu sei que é normal você sentir medo de que isso não vai te ajudar. E por esse motivo, eu vou te dar 2 garantias para que você se sinta mais confortável de ter o seu lugar na turma. O normal para o consumidor é aquela garantia de 7 dias, né? Ou seja, por qualquer motivo, a qualquer momento, você pode pedir seu dinheiro de volta em 7 dias. Mas eu vou te dar uma garantia de 21 dias incondicional. Ou seja, você vai ter o tempo de fazer o método inteiro
E aí você vai ter tempo de ver o quanto ele é transformador na sua vida. E se você não ver um resultado, eu devolvo o seu dinheiro. Por quê? Porque eu tenho tanta certeza de que esse método vai te transformar. Eu tenho tanta certeza de que você vai sair outra pessoa depois de aplicar essas ferramentas, que eu vou te dar essa garantia de 21 dias. Porque isso mudou a minha vida. E eu quero que você tenha confiança que vai mudar a sua vida também. E porque eu acredito mais ainda nesse método, eu vou fazer melhor. Eu vou te dar uma garantia condicional de 21 mais 21 mais 500. E o que seria isso? O que seria essa ferramenta 21 mais 21 mais 500? Eu vou te dar os primeiros 21 dias. Você vai ter mais 21 dias para aplicar o que aprendeu. Eu vou te dar uma mentoria, caso você não esteja alcançando o seu resultado. Eu vou te dar 21 dias de mentoria, mais 21 dias para você aplicar. E se você me provar que não teve resultado, eu vou devolver o seu dinheiro mais R$500 do meu bolso. É só você me provar que aplicou todas as ferramentas e não teve resultado. Você não vai sair no prejuízo. Eu estou aqui para querer transformar a sua vida, para te ajudar. E para te provar isso, eu estou te dando essa garantia. Para que você saiba que eu não tenho medo do meu método. Ele é muito valioso e ele já transformou dezenas de vidas. Então, pode confiar. Eu vou te dar uma mentoria de 21 dias, mais 21 dias para você aplicar. E se não conseguir resultado, eu te devolvo o seu dinheiro mais R$500 no meu bolso. Diante de tudo isso, você tem 3 opções. Você pode ignorar tudo que eu estou te falando e pode continuar vivendo sua vida do jeito que tá. Pode continuar com suas crises de ansiedade, pode continuar sem conseguir gerir suas emoções, sem conseguir comunicar o que você está sentindo, pode continuar sendo impulsiva, tendo insônia, pensando eu devia ter feito assim, devia ter falado assado, eu devia ter agido dessa e daquela maneira. Você pode continuar com toda essa insegurança, medo, sentimentos incontroláveis. Você pode fazer outra coisa. Você pode procurar essas ferramentas sozinho, de forma separada. E eu te garanto que você vai levar anos, porque foi o que eu fiz. Esse método, ele foi desenvolvido vindo de várias escolas diferentes, vindo de várias técnicas e lugares diferentes. Eu enxuguei tudo e coloquei num lugar para você ter facilidade. Mas você tem a opção de procurar tudo sozinho. Na verdade, tem ferramenta aqui que eu acho que vocês nem vão encontrar mais. Porque tem tanto tempo que eu vi, que eu aprendi, que eu nem sei se vocês vão encontrar essas ferramentas. Mas você pode arriscar. É uma opção que você tem. Ou você pode adquirir o método de 21 dias de gestão emocional, que tem todas essas ferramentas em um só lugar. Além de ter a minha mentoria, o meu auxílio e o auxílio de novas pessoas que têm o mesmo objetivo que você. E lá, com certeza, você vai conseguir gerir melhor as suas emoções e ter sucesso nas suas relações com apenas 21 dias. Eu vou colocar aqui um QR Code que vai aparecer na tela. E você já vai conseguir acessar o link para a compra. Mas o link também vai ser enviado lá no grupo exclusivo do WhatsApp, no e-mail que você cadastrou, e você pode mandar nos comentários aqui embaixo, que também vai estar aqui nos comentários, tá? Eu quero agradecer muito a você por ter ficado até aqui. Quero agradecer muito a todas as pessoas e eu aguardo você nas nossas mentorias.